Olá, daqui é Alfredo Rodrigues. Aceito as boas-vindas ao meu site alfredorodrigues.com. Fui muito recentemente tocado com uma história que li, que eu gostava de vos ler também, porque demonstra a capacidade que um ser humano tem de dar completamente a volta à sua vida. Tem por título Porteiro do Puteiro. Isto é um texto com português brasileiro. Puteiro é um bordel ou uma casa de putas, como nós muito vernaculamente conhecemos, e tem esta história que eu vos vou contar. Não havia no povoado pior emprego do que porteiro do puteiro. Mas que outra coisa poderia fazer aquele homem? O facto é que nunca tinha aprendido a ler nem escrever, não tinha nenhuma outra atividade ou ofício. Um dia entrou como gerente do puteiro um jovem cheio de ideias, criativo, empreendedor, que decidiu modernizar o estabelecimento. Fez mudanças e chamou os funcionários para ouvirem as novas instruções. Ao porteiro disse: a partir de hoje, o senhor, além de ficar na portaria, vai preparar um relatório semanal onde registará a quantidade de pessoas que entram e seus comentários e reclamações sobre os serviços. Eu adoraria fazer isso, senhor, balbuciou, mas eu não sei ler nem escrever. Quanto eu o sinto, mas se é assim, já não poderá seguir trabalhando assim, disse-lhe o novo gestor. Mas senhor, não pode me despedir. Eu trabalhei nisto a minha vida inteira. Não sei fazer outra coisa. Olha, eu compreendo, mas não posso fazer nada pelo senhor. Vamos dar-lhe uma boa indenização e espero que encontre algo para fazer. Eu sinto muito e que tenha sorte. Dito isso, deu meia volta e foi embora. O porteiro sentiu como se o mundo se desmoronasse. Que fazer? Lembrou que no prostíbulo, quando quebrava alguma cadeira ou mesa, ele a arrumava com cuidado e carinho. Pensou que esta poderia ser talvez uma boa ocupação até conseguir um bom emprego. Mas só contava com alguns pregos enferrujados e um alicate mal conservado. Usaria o dinheiro da indenização para comprar uma caixa de ferramentas completa. Como o povoado não tinha casa de ferragens, deveria viajar 2 dias numa mula para ir ao povoado mais próximo para realizar a compra. E assim fez. No seu regresso, um vizinho bateu à sua porta. Venho perguntar se você tem um martelo para me emprestar. Sim, acabo de comprá-lo, mas eu preciso dele para trabalhar, já que... Bom, mas eu o devolverei amanhã bem cedo, sem falta. Se é assim, está bem. Na manhã seguinte, como havia prometido, o vizinho bateu à porta e disse: olhe, eu ainda preciso do martelo. Por que você não me o vende? Não, eu preciso dele para trabalhar e, além do mais, a casa de ferragens mais próxima está a 2 dias de viagem de mula. Façamos um trato, disse o vizinho. Eu pagarei os dias de ida e volta, mais o preço do martelo, já que você está sem trabalho no momento. Que lhe parece? Realmente, isto lhe daria trabalho por mais 2 dias. Aceitou. Voltou a montar na sua mula e viajou. No seu regresso, outro vizinho esperava na porta de sua casa. Olá, vizinho! Você vendeu um martelo ao nosso amigo. Eu necessito de algumas ferramentas. Estou disposto a pagar-lhe seus dias de viagem, mais um pequeno lucro, para que você as compre para mim. Eu não disponho de tempo para viajar para fazer compras. Que lhe parece? O ex-porteiro abriu a sua caixa de ferramentas e o seu vizinho escolheu um alicate, uma chave de fendas, um martelo e uma talhadeira. Pagou e foi embora. Nosso amigo guardou as palavras que escutara. Não disponho de tempo para viajar, para fazer compras. Se isto fosse certo, muita gente poderia necessitar que ele viajasse para trazer as ferramentas. Na viagem seguinte, arriscou um pouco mais de dinheiro, trazendo mais ferramentas do que as que já havia vendido. De facto, poderia economizar algum tempo em viagens. A notícia começou a espalhar-se pelo povoado e muitos, querendo economizar a viagem, faziam as encomendas. Agora, como vendedor de ferramentas, uma vez por semana viajava e trazia o que precisavam os seus clientes.
Com o tempo alugou um galpão para estocar as ferramentas e alguns meses depois comprou uma vitrine e um balcão e transformou o galpão na primeira loja de ferragens do povoado. Todos estavam contentes e compravam dele. Já não viajava. Os fabricantes lhe enviavam os pedidos. Ele era um bom cliente. Com o tempo, as pessoas dos povoados vizinhos preferiam comprar na sua loja de ferragens a ter de gastar dias em viagens. Um dia ele lembrou-se de um amigo seu que era torneiro e ferreiro e pensou que este poderia fabricar as cabeças dos martelos. E logo, por que não? As chaves de fendas, os alicates, as talhadeiras, etc. E após tudo isso foram os pregos e os parafusos. Em poucos anos, ele transformou com o seu trabalho em um rico e próspero fabricante de ferramentas. Um dia decidiu doar uma escola ao povoado. Nela, além de ler e escrever, as crianças aprenderiam algum ofício. No dia da inauguração da escola, o prefeito entregou-lhe as chaves da cidade, abraçou-o e disse: "É com grande orgulho e gratidão que lhe pedimos que nos conceda a honra de colocar a sua assinatura na primeira página do livro de atas desta nova escola." "A honra seria minha", disse o homem. "Seria a coisa que mais me daria prazer, assinar o livro. Mas eu não sei ler nem escrever, sou analfabeto." "O senhor", disse incrédulo o prefeito, "o senhor construiu um império industrial sem saber ler nem escrever? Estou abismado. Eu pergunto, o que teria sido do senhor se soubesse ler e escrever?" "Isso eu posso responder", disse o homem com toda a calma. "Se eu soubesse ler e escrever, eu ainda seria o porteiro do puteiro." "Então diga seu nome para que possamos escrever ao menos na ata: 'Meu nome é Valentim Tramontina'", respondeu ele. Pelo que diz esta história é verídica e refere-se ao grande industrial Valentim Tramontina, fundador das indústrias Tramontina, que hoje tem 10 fábricas, 5.500 empregados, produz 24 milhões de unidades variadas por mês e exporta com marca própria para mais de 120 países. É a única empresa genuinamente brasileira nesta condição. A cidadezinha citada é Carlos Barbosa e fica no interior do Rio Grande do Sul. Geralmente as mudanças são vistas como adversidades. As adversidades podem ser bênçãos. As crises estão cheias de oportunidades. Se alguém lhe bloquear a porta, não gaste energia com o confronto, procura janelas. Lembre-se da sabedoria da água. A água nunca discute com os seus obstáculos, mas os contorna. Isto é uma história que eu encontrei, como disse, na internet. Já não me lembro exatamente da pessoa com quem eu depois contactei, porque foi no Facebook que eu descobri isto, dizendo-lhe que iria colocar esta história no meu blog. Fiz depois uma pequena investigação e descobri que, pelo que parece, esta história não é mais do que uma lenda. Ou seja, na verdade, o nosso amigo Valentim Tramontina não terá tido exatamente esta história. Também não se sabe, pelo que eu descobri em 10, 15 minutos, não consegui fazer uma investigação muito apurada em relação a isto, mas não parece que se tenha descoberto muito bem qual tenha sido exatamente a história do Valentim Tramontina. Mas o que é facto é que nesta história se descobrem aqui uma série de situações bem interessantes. E repare-se que mesmo que esta história seja uma lenda, que não seja verdade, o que não faltam aí é histórias deste género que demonstram que isto é uma possibilidade. E depois deste meu vídeo, vou colocar aqui um vídeo que vos vai ou a vai surpreender em relação a uma pessoa que somente com uma frase alterou completamente a sua vida. Mas deixe-me mostrar-lhe aqui alguns factos interessantes. O que é que este Valentim terá, em primeiro lugar, reparado? Em primeiro lugar, reparou numa necessidade. E a necessidade estava disponível, ou seja, a casa necessitava de alguém que lhe fizesse os trabalhos de manutenção, que ele via que mais ninguém fazia. Portanto, aproveitou a necessidade. Fez algo de extraordinário.
E as pessoas extraordinárias, que obtêm resultados extraordinários, fazem coisas extraordinárias. E a coisa extraordinária terá com certeza identificado que foi o facto de ter andado 2 dias de mula para ir buscar uma caixa de ferramentas. Nem todas as pessoas que se confrontassem com essa necessidade teria essa determinação para fazer essa coisa extraordinária. Provavelmente diria, não tenho ferramentas, não posso fazer nada, vou ser uma vítima, vou ser um desgraçado, por aqui me fico. Olha, vou-me deixar morrer à fome. Este homem fez exatamente o contrário. Viu a necessidade, viu o que é que tinha que ser feito, esforçou-se, sacrificou-se, fez os tais 2 dias para lá, com certeza 2 dias para cá, 4 dias de viagem de mula para comprar uma caixa de ferramentas. Isso é algo extraordinário. Criou um plano, ele sabia exatamente como deveria fazer. Para além de ter criado um plano inicial, alterou o seu plano assim que viu que se o fizesse teria melhores resultados. Ou seja, estava preparado para alterar o plano desde que fizesse sentido para o seu objetivo, que era ter o seu próprio rendimento. Ouviu e considerou propostas alheias. Quantas vezes nós não falamos com alguém no sentido de ele, pelo menos, ouvir a nossa proposta relativamente a um qualquer negócio que temos e que estamos a desenvolver, e a primeira reação é: não tenho tempo, não tenho dinheiro, não quero ouvir, não quero saber de nada. Quantas pessoas não perdem oportunidades só por não ouvir? Este homem ouviu a necessidade que os seus vizinhos tinham das ferramentas e que não tinham tempo para fazer as viagens, e isso ouviu e pensou: isto é uma boa oportunidade para mim, vamos lá aproveitar esta oportunidade. Não disse não sei fazer, não disse não tenho tempo, não disse nada que fosse negativo em relação à oportunidade que lhe tinha surgido. Uma coisa muito interessante: não disse não é a minha área. E não era a área dele, era um porteiro. Como é que um porteiro assume como dele uma área na qual ele pouco, eventualmente, saberia? Que é muitas das vezes aquilo que acontece, sobretudo nos empregos. Quando uma pessoa tem um emprego, quando alguém lhe pede alguma coisa que seja diferente daquilo que ela está preparada para fazer, ou que está normalmente a fazer, a primeira reação é: isto não é a minha área, eu não tenho nada que saber isso, eu não tenho nada que fazer isso. Não é para isso que eu sou pago. Que é um dos maiores erros que nós podemos fazer. Porque repare que nas empresas o que os gestores, donos das empresas e os gestores das empresas procuram são pessoas multifacetadas. Pessoas que conseguem moldar-se às necessidades da empresa. Em vez de dizer: não, o contrato que eu tenho convosco é este e entro às tantas horas, saio às tantas horas para fazer estas tarefas específicas, não me peçam mais nada que eu não vou fazer mais nada. Isso são robôs. E os gestores não precisam de robôs, precisam de pessoas multifacetadas. E quando encontram uma, imediatamente lhe dão um lugar de gestão, ou pelo menos de maior relevo, por forma inclusivamente a quê? A dar o exemplo a todos os restantes empregados e, eventualmente, a ajudar os empregados a eles próprios se tornarem multifacetados. Portanto, note também esta vantagem. Vou-vos deixar aqui mais uma dica relativamente a um norte-americano, que é um norte-americano do nosso contemporâneo, que com certeza que a maior parte de vocês conhecerá o filme ou a resenha de filmes, conjunto de filmes Fast and Furious, ou Velocidade Furiosa. Tyrese Gibson. Tyrese Gibson é um dos grandes personagens desses filmes. E é de reparar que ele começou, se quiserem seguir a história dele, ele começou sendo um garoto pobre, que inclusivamente tinha o pai que era passador de droga e a mãe não sei exatamente o que era, mas o que é facto é que ele conseguiu subir só a partir de uma circunstância muito especial, que foi quando estava nos cenários de Hollywood, não é nos cenários de Hollywood, quando estava nos estúdios de Hollywood, que foi visitar, estavam centenas de pessoas a visitar os estúdios. A determinada altura alguém pediu que alguém se oferecesse para irem andar na bicicleta do ET. E ele fez uma barulheira enorme, tinha 8 anos, fez uma barulheira enorme porque ele queria ser a pessoa para andar na bicicleta do ET. Não sei exatamente os contornos da história toda, mas foi ele o selecionado. E pelo facto de ele ter querido aquilo com muita intensidade, foi escolhido, e a partir daí toda uma vida de sucesso
se começou a desenrolar associado à área dos cinemas, à indústria cinematográfica. Mas repare também esta história que eu lhe vou mostrar agora, como eu lhe disse mais atrás, e que muito provavelmente vai ser uma grande surpresa para si. E ainda te lembras, mãe, da frase que tu disseste lá em casa ao teu pai, que fez com que a tua vida alterasse completamente? Lembro. Diz lá qual é que foi. Conta lá a história, conta lá a A história. história era o seguinte, a Alice acabou a quarta classe. Quem era a Alice? É que está no Brasil. Sim, mas é que é uma prima tua ou uma... A minha irmã. A tua irmã, ok. A tua irmã. E os meus pais perguntaram, olá, queres ir estudar? Sim. Eu não, estou farta de estudar, estou farta de estudar. Já Senhor. fiz a quarta classe, eu não quero estudar mais. Sim, senhor. E eu disse assim, olha, Que idade tinhas tu nessa altura? eu nessa altura tinha 17 anos. E ela tinha que idade? Ela tem menos 8 anos que eu. Então tinha 9 anos. Foi, Tinha acabado aqui a quarta classe, não? quarta classe. Quarta classe. Olha, vocês que vos mandam estudar não querem ir. Eu que queria ir, não me deixaram. E diz-me assim o meu pai, lá, tu ainda querias estudar? Eu queria. Amanhã vou a Bragança, vou falar com o teu tio João e se for possível, tu vais estudar. Há quanto tempo já não estudavas tu? Ora, desde os 11 anos fiz a quarta classe. Fizeste a quarta classe com 11 anos, aqui 17 anos, há 6 anos que não estudavas. Não estava nada. Mas nunca deixaste de sonhar em estudar. Nunca deixei de sonhar. E depois, o que é que aconteceu? Depois o que é que aconteceu? O meu tio João disse que era sim, senhora, que era fácil, que a professora das filhas dele que dava explicações e que eu podia estudar. E pronto, e foste. E fui. E qual era a distância de onde tu ias, de onde tu vivias, para onde tu foste estudar? Ó, filha, era 25 km, Mas- tínhamos que ir de comboio. Ias de comboio. Mas depois o que é que aconteceu? Tu não Depois eu podias ir de fiquei comboio lá em sempre. casa do meu tio João. Senhor. Então, e depois o que é que aconteceu? Depois Depois de estudares lá? O que aconteceu? Ia para a casa da professora, que não era assim muito longe, e ela dava explicações a vários alunos. De maneira que ela dava-me explicações de tudo. Só não me explicava, só não me deu o desenho. Mas ela arranjou uma professora de desenho e eu aprendi os desenhos todos. Muito Que bem. eram para o segundo ano, porque eu fiz o segundo ano num ano. Mais nada. E tu depois do segundo ano o que é que foste fazer? No segundo ano eu vim para Lisboa, para a Ora enfermagem. bem, ora bem, ou seja, foste para Lisboa para a enfermagem, tiraste um curso de enfermagem. Quantos anos é que foram? 3. 3 anos, curso de enfermagem. Durante esses 3 anos, porque nunca paraste, nunca deixaste de Estudar, não. e sonhar. E sonhar, Muito bem. exatamente. E depois, logo que comecei o curso, pensei logo em tirar o 5º ano. Mas nada. Em estudar porque vi que me fazia falta. História de vida! História de vida. Agora que viu a história, entende que mesmo nós, se olharmos para as pessoas que nos são mais próximas e se tentarmos puxar aquilo que foi e é a vida delas e como tudo aconteceu, vai com certeza descobrir surpresas muito perto de si, vai descobrir surpresas que têm a ver com a sua própria família. Despeço-me desejando-lhe que hoje seja o início ou a continuação da caminhada que lhe permita realizar todos os seus sonhos, mas mais importante do que isso, que tenha orgulho na pessoa na qual se venha a tornar no decorrer do processo. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.